Graça e paz, irmãos. Graças a Deus, mais um culto de doutrina para nós aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor nessa noite. E vamos trazer a introdução de um novo capítulo, a qual nós fomos designados para o estudo dessa noite. E antes de abrir a palavra, nós vamos falar de uma igreja que ela estava nos planos do Senhor, no tempo certo, não pelo desejo do apóstolo de fundação, mas que ela foi de suma importância para o crescimento da evangelização, para se tornar notória na região que ela foi plantada. A fama que a igreja adquiriu pelas pessoas que passaram por essa igreja, nós vamos ver. E também nós vamos ver essa importância de algumas partes doutrinárias que ela nos ensina. Eu quero tentar pelo menos passar duas partes doutrinárias. Nós vamos ficar com essa introdução, e a qual o pastor Alberto, o pastor Daniel e assim sucessivamente vai estar dando continuidade a este capítulo. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 19. Atos capítulo 19, verso do 1 até o verso 7. Amém? Está escrito: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce nos que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. A estes eram ao todo uns 12 homens. Que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Amém? Te pedimos, meu Deus, nessa noite, que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor nos abençoe, a interpretação da Tua palavra, conforme o Teu querer, conforme a Tua graça e misericórdia. Abre, ó Deus, os ouvidos do Teu povo para a Tua palavra nessa noite, que cesse a conversa, que cesse os movimentos, e sim, ó Deus, nós venhamos a ouvir a Tua voz através do poder da Tua palavra. Essa é a minha súplica, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos falando da igreja de Éfeso, a qual tornou-se uma das igrejas mais importantes do primeiro século, isso depois da igreja de Jerusalém e depois de Antioquia da Síria. E por 3 anos, decorem isso, 3 anos, Paulo passou em Éfeso. E nesse período de 3 anos é onde o evangelho se espalha por toda a região da Ásia Menor. A região da Ásia Menor hoje é a atual Turquia, onde igrejas foram
estabelecidas. A igreja de Laodiceia, a igreja de Herápolis, a igreja de Colossos e assim outras regiões. Mas, veja, embora em outro momento o Espírito Santo tivesse impedido Paulo de ir para a região da Ásia, que vai estar escrito no capítulo 16, versículo 6 de Atos, Paulo ele vai considerar de uma forma crucial a divulgação do Evangelho. E com isso nós destacamos aí 3 pontos importantes inicialmente. Em primeiro lugar, a importância estratégica da cidade de Éfeso. Paulo, meus irmãos, ele não simplesmente chegava, olhava para a cidade e dizia, não, eu vou lá, eu vou plantar uma igreja ali. Não, é melhor ir para outra cidade e vou plantar outra igreja ali. Como muitas pessoas fazem, acham que toda a rua, toda a esquina, todo o bairro precisa ser plantado uma igreja ali. Não, ali não tem ninguém, então vou plantar um ponto de pregação. Não. O apóstolo Paulo, ele escolhia com muito cuidado as cidades que ia fixar ou plantar uma igreja. Porque Éfeso, ela não era apenas a capital da Ásia Menor, mas também uma das cidades mais influentes do mundo. É nessa região, irmãos, era o local que ficava o centro do culto ao imperador da Ásia Menor. E o imperador que estava ali por volta entre 56 e 67 depois de Cristo, era nada mais, nada menos que Nero. E também nessas regiões estava plantado ali o templo de Diana, o maior edifício da época, atraindo multidões de fiéis por toda parte. E você vai entender porque multidões de fiéis de todas as partes chegavam nesse local. Éfeso também, irmãos, era o grande centro de ocultismo do primeiro século. Agora imagine o apóstolo Paulo querer plantar essa igreja onde tinha um culto ao imperador, plantar uma igreja onde tinha um dos maiores templos pagãos da época. Paulo queria plantar uma igreja onde existia o principal centro de ocultismo do primeiro século. Porque, irmãos, alcançar essa região com o evangelho era dar um passo decisivo na evangelização de toda a região da Ásia. A Turquia, irmãos, tem mais ou menos 736.552 metros quadrados. É muita coisa. E para plantar uma igreja, para poder pregar. Esse centro principal de ocultismo, nós começamos a olhar também o Brasil. Um dos maiores estados que tem centro de ocultismo é Minas Gerais e Brasília, aonde paira no Brasil o esoterismo e principalmente a religião chamada Wicca, aqueles que adoram o sol, adoram a lua, adoram as estrelas. E esses 2 estados aqui no Brasil são os principais do esoterismo e da Wicca. Imagine nós ganharmos Minas, ganharmos Brasília para o Senhor Jesus como um todo. Paulo, irmãos, pertenceu em Éfeso em mais tempo do que qualquer outra cidade. Por quanto tempo? 3 anos. E a gente vê alguns motivos pelas quais Paulo se dedicou todo esse período nessa região. Primeiro, Éfeso era o grande centro comercial da Ásia Menor. Nessas regiões, irmãos, existiam muitos vales férteis, que era cortado pelos rios e principais redutos de comércio. Ou seja, a plantação da igreja nas regiões de Éfeso era muito importante, porque
entravam pessoas de alto nível social, pessoas ricas atrás de muitas riquezas, atrás do comércio, atrás de todo o reduto ali existente, para trazer esse principal comércio, ou seja, atraía várias pessoas com um bom poder aquisitivo. Éfeso era considerada a tesouraria e as feiras da vaidade da Ásia Menor. Muitas pessoas iam lá. Segundo, Éfeso era a sede dos tribunais, ou seja, a grandeza e a importância de Éfeso motivava os romanos a conceder à cidade a autonomia política com um senado próprio, com a assembleia do povo, e em determinados momentos o governador romano chegava para a cidade para julgar grandes casos penais, ou seja, se ela dá autonomia política, ela também estava dando ostentação de poder à justiça romana, ou seja, vales férteis em um reduto excelente comercial para ricos, iam julgar outras pessoas, políticos de alta patente, e a igreja estava plantada ali para evangelizar essas duas classes sociais. E terceiro, Éfeso também era o lar de criminosos. Por quê? O templo de Diana possuía ali o direito de asilo. O que é que isso significa? Significa de que algum criminoso que chegasse dentro do templo, eles iam estar salvos dos seus crimes. Por isso que tinha multidões de fiéis no templo da deusa Diana, porque a maioria era criminosos. As cidades que se converteram de assassinos, transgressores da lei, criminosos do mundo. Ou seja, é uma igreja forte, mas que também tinha muitos desafios. O desafio de evangelizar pessoas ricas de alto padrão, as pessoas políticas, e também mostrar o evangelho da graça para criminosos, para aqueles que não queriam nada com a vida. Aí eu fico imaginando, será que a gente queria estar dentro dessa igreja, onde estava rodeado dessas classes sociais? E ainda mais uma, Éfeso era o centro de superstição pagã. Existia, irmãos, uma carta de encantamento chamada Cartas de Éfeso. O que é que essas cartas prometiam? Proteção de viagens, filhos aos que não tinham, êxito nas conquistas do amor, do negócio, e pessoas de todas as partes iam se dirigir para Éfeso para comprar essas cartas. Eu preciso ter um filho, eu preciso ser bem sucedido, a minha viagem eu preciso ter proteção, porque são cartas mágicas, eram usadas como amuletos. Não é muito diferente dos dias de hoje. Cartomancia, tarô, búzios, astrologia, signos, horóscopos. Uma das coisas que eu vejo muito nas redes sociais, pastor, é jovens e principalmente adolescentes, está lá, eu, cristão, signo touro. Você é o quê, meu filho? Você é o quê? Eu sou cristão, mas eu sigo meu horóscopo. Tem pessoas que estão dentro de casa, só saem no domingo para ver primeiro o seu horóscopo, qual é a camisa do dia. Porque vai dizer que a camisa vermelha vai atrair isso, vai atrair aquilo. E tem crente que faz isso. Oxe! Muitos. Por quê? Não conhece o Evangelho. Vivem nesse meio do horóscopo, dos signos, da numerologia. Evangelista, mas isso é só as pessoas de fora da igreja. E o nosso crentez, a nossa fala, quando a gente tem o nosso misticismo dentro da igreja, a gente não percebe. Falsas profecias, quando diz, Deus está mandando te dizer, sem Deus ter falado nada.
a glossolalia, que são as falsas línguas, o Deus forjado pela mente, o Deus com D minúsculo. É um Deus moldado conforme penso e não o que está escrito. O misticismo, a falta de doutrina, a falsa doutrina, a libertinagem, o liberalismo, tudo isso pode se englobar nessa questão de que Éfeso foi plantada, trazendo para os dias de hoje, trazendo para nós. Segundo, a presença de Paulo na cidade de Éfeso era Paulo com o propósito de entrar na Ásia já no começo da sua segunda viagem, ou seja, naquela época o apóstolo Paulo, ele foi impedido em primeiro lugar pelo próprio Deus. Foi impedido por quê? Deus não permitiu que ele entrasse, porque chegava um tempo determinado para poder entrar, para poder plantar, para poder evangelizar. Mas agora chegou o quê? O tempo oportuno de colocar o pé na Ásia e evangelizar aquela região. Foi a cidade que Paulo mais ficou. Por quanto tempo? 3 anos. 3 anos de intenso trabalho, pregando, ensinando a judeus, a gregos, sobre arrependimento e fé em Cristo. Nós vamos ver isso no capítulo 20 de Atos, no verso 20, no verso 21 e no verso 31. Paulo tanto pregava publicamente, como pregava de casa em casa. O que eu quero dizer com isso? Às vezes nós queremos fazer a obra do Senhor, e o Senhor diz, agora não, espere. Não, mas eu quero fazer, agora não, espere. E você vai lá e dá um passo à frente das decisões de Deus. O que é que vai acontecer? Você vai quebrar a cara. Existe o tempo oportuno para Deus levantar você para a obra qual Ele deseja que você faça. Porque se a gente faz conforme a nossa vontade, nós vamos ser falhos, nós vamos errar e nós vamos quebrar a cara. Existe o tempo oportuno para pregar o Evangelho. Existe o tempo oportuno de chegar em determinados locais para você se fixar para pregar a palavra do Senhor. Não vai adiantar você sair por essas portas e querer fazer a obra do Senhor de todo jeito. Existe o tempo certo que Deus vai colocar você no local certo. Terceiro, a importância da igreja de Éfeso na evangelização da Ásia. A igreja de Éfeso, irmãos, tornou-se mais importante a partir da terceira viagem missionária de Paulo. Dali saíram obreiros para plantar a igreja da Ásia Menor. Essa igreja, ela era tão forte, mas tão influente, que quando a gente olhar uma lista que tem aqui, você vai dizer, rapaz, eu queria fazer parte dessa igreja. E quanto aprendizado ela pode trazer para a gente. Veja que interessante. Pessoas que passaram por essa igreja: Priscila, Áquila. Nessa igreja, Apolo ministrou. Nessa igreja, Paulo enviou Timóteo para lá. Mais tarde, o apóstolo João também foi pastor nessa igreja. Nessa mesma igreja, Maria, mãe de Jesus, pertenceu à igreja de Éfeso. Na igreja de Éfeso, Paulo escreveu 2 cartas aos Coríntios. Paulo escreveu 2 cartas para Timóteo, que era o pastor da igreja de Éfeso. E de Éfeso, João escreveu o Evangelho e as 3 epístolas. Olha o time que passou por essa igreja. Imagine, irmãos, pessoas que você conhece, de grande conhecimento bíblico, passando por uma única igreja. Eu fico imaginando uma igreja que passou somente por uma igreja: Spurgeon, John Piper, John Stott, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes. Tudo foram pastores por essa igreja. Ou então pessoas que você conhece,
que são grandes pregadores e passaram por uma única igreja. Igreja que tem história, igreja que tem conhecimento. Ah, a nossa igreja pode ser dessa forma? Pode e é. Quantas pessoas passaram por aqui anunciando o Evangelho? Quantas pessoas passam doutrinando a igreja? Há quantos anos nós estamos com o pastor Alberto pastoreando a igreja? A nossa igreja pode ser uma igreja de referência? Ela é, mas pode se tornar mais? Pode. Como? Obedecendo a palavra de Deus, seguindo o caminho da paz, sendo firme no Evangelho, participando, sendo coparticipante do Evangelho da graça. Não é apenas esperar, mas sim retribuir, ajudar, levantar, erguer as mangas e dizer: eu estou aqui para trabalhar de forma operante na obra do Senhor. Por quê? A nossa igreja, ela pode ser além de uma referência, porque tem pessoas, tem homens e mulheres capazes de anunciar o Evangelho. E como nós vemos na história, irmãos, a igreja de Éfeso tornou-se o centro das atenções apostólicas. Quantas pessoas passaram por ali? E às vezes a gente passa despercebido, irmã Vera, dentro da história da igreja. Nós não podemos passar despercebidos como igreja aqui nesse local, que foi edificado sobre a rocha essa igreja. Nós temos que ler a palavra, orar e orar. Como eu costumo dizer, irmãos, não apenas abrir a Bíblia quando você vem para a escola bíblica dominical, mas abrir dentro da sua casa. Orar no seu lar, orar onde você estiver, na rua, no metrô, no ônibus, no Uber, no moto Uber, no trabalho, em qualquer lugar, irmãos. Torne-se uma igreja de referência, como também essa igreja foi. Irmãos, destacamos aqui alguns pontos importantes, que são 3 pontos importantes depois que Apolo está passando por essa região e vai encontrar aí 12 homens com um testemunho incoerente que haviam recebido o batismo de João, mas também tinha recebido o Espírito Santo. Eu quero citar 3 partes importantes aqui. A primeira parte está do verso 1, a gente chega agora, pastor, no verso 1. No verso 1 ao verso 4, que vai falar primeiro sobre o batismo de João. Quando o apóstolo Paulo, irmãos, pergunta aos 12 discípulos se eles haviam recebido o Espírito Santo quando creram, isso está no verso 1, responderam que nem sequer tinham ouvido falar a respeito da sua existência. Tinha recebido o batismo de João, mas nada sabiam sobre o derramamento do Espírito. Por quê? João Batista mencionou o Espírito Santo quando ele disse que o próprio batizava com água, mas Jesus, que viria depois dele, batizaria com o Espírito. O comentário do grupo é esse: ah, mas eu não sabia, eu não tinha conhecimento que o Espírito Santo tinha concedido, que tinha dado, como está dizendo lá em João capítulo 7, verso 39. É bem verdade, irmãos, que esses 12 homens, eles ainda não eram cristãos. Por quê? Porque para tornar-se cristãos, irmãos, eles tinham que receber o Espírito Santo. Porque quando você verdadeiramente nasce de novo, quando você é regenerado em Cristo Jesus, você recebe o Espírito Santo. Mas eles não tinham nem existência do Espírito Santo, como é que eles iam crer? Eles sabiam do batismo de João, mas não sabiam a respeito de Jesus. Está absolutamente claro que esses discípulos não eram de forma alguma cristãos. Eles ainda não acreditavam em Jesus, mas passaram a crer por meio do ministério de Paulo, e depois disso eles foram batizados com água e com Espírito. E dificilmente esses homens seriam cristãos, porque não tinham recebido o dom do Espírito. O que é que a gente pode dizer, irmãos? É que, de forma segura,
o Novo Testamento, ele não reconhece a possibilidade de alguém ser cristão sem possuir o Espírito Santo. E vários textos vai falar sobre isso. Romanos, 1 Coríntios, Gálatas, 1 Tessalonicenses, Hebreus, 1 Pedro capítulo 1, verso 2, 1 João capítulo 3, verso 24. O que é que a gente pode dizer sobre esses 12? É que eles estavam engatinhando na fé cristã. Assim como Áquila e Priscila ensinou Apolo sobre o Evangelho de Cristo e fortaleceu, Paulo está guiando esses seguidores de João para o conhecimento de Jesus. O que é que Paulo está explicando para eles aqui? O batismo de João era um batismo de arrependimento, ou seja, o batismo de João, ele olhava para o futuro. O batismo de João falava sobre a vinda do Messias prometido. Enquanto o batismo cristão é um batismo que nós olhamos para o passado. Nós olhamos para a obra consumada de Cristo, para a nossa ressurreição vitoriosa. O batismo de João estava do outro lado do Calvário, do outro lado do Pentecoste. E ali então havia-se terminado. E quando nós olhamos a respeito de batismo, a norma da experiência cristã é um conjunto de 4 fatores: arrependimento, fé em Jesus, batismo e a dádiva do Espírito Santo. Para eu ser batizado, eu preciso crer em Jesus. O batismo de João, naquele período que se encerrou, olhava-se para o futuro. Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Nós que já fomos batizados, nós olhamos para o passado, para a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, onde nós morremos para o mundo e vivemos para... No capítulo 19, no verso 5, ele fala sobre o batismo cristão. E depois desses 12 ouviram falar sobre Jesus, eles receberam o batismo cristão. Isso aqui é o que muitos pastores, que é ensinado aqui na igreja. O batismo não é uma condição para a salvação, mas testemunho da salvação. Isso é bom repetir, porque às vezes muita gente esquece. Acha que vai ser batizado e já está salvo. Acha que o batismo vai salvar. Irmãos, o batismo é um selo visível de uma graça invisível. Aqueles que são de Cristo devem receber o sinal da aliança e se identificar com Ele. Ah, não me identifico com essa graça. Então você não pode ser batizado. Você tem que se identificar com essa graça, se identificar com Cristo, para que o seu batismo seja um ato público, por meio de afirmar que pertence ao Senhor e vai ingressar na família. É o que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 11, que nós vamos fazer parte de um corpo, estamos sendo enxertados na videira. Nós somos os galhos e o Senhor é a videira verdadeira. Essa é a característica essencial do batismo cristão, que é feito por meio do nome de Jesus. E para que a gente venha levar uma vida de produção redimida. A vida levada por uma produção redimida é, em primeiro lugar, na pessoa de Jesus. Quando nós entendemos isso, nós criamos uma identidade. Identidade essa que é preciso seguir na pessoa de Jesus. Em tudo que nós fazemos, não existe meio secular e o meu outro lado cristão. A sua identidade é o que te define. Se te define a identidade de cristão, você é em todo lugar. Você não pode ter duas medidas. Se minha identidade é Cristo, a minha produção,
o meu afazer, a minha vida, a minha meta, o meu propósito, seja no trabalho, seja o desejo de uma faculdade, uma graduação, uma pós-graduação, tem que glorificar a Deus, porque a minha identidade é Cristo. Se a minha identidade não for Cristo, nós não estamos enxertados na videira. Então, eu vou estar enxertado aonde? É para falar sério? Está no inferno, filho. Vai para o inferno. Porque não existe dois caminhos. Não existe o caminho do céu e o meio céu. Ou é céu ou é inferno. Ou está na videira ou não está. Ou está sendo agregado na pessoa de Jesus, ou está sendo contaminado constante pelo pecado. É muito diferente as pessoas serem pecadores e viver pelo pecado e saborear o pecado. Diferente daqueles que estão enxertados na videira e estão em um estado de pecado, porque nós somos pecadores, mas somos pecadores redimidos pela graça de Deus. É totalmente diferente. E para a gente concluir, irmãos, em terceiro lugar, o Pentecostes dos gentios está no verso 6 e no verso 7. Depois que esses 12 estão crendo em Jesus e foram batizados em seu nome, foi posto as mãos sobre eles, eles recebem o Espírito Santo e passam a falar em línguas e profetizar. Eita, quem é pentecostal até o final vai dizer, pronto, esse é o texto que eu quero, é o texto que eu cheguei, que eu quero chegar. Mas irmãos, no livro de Atos há 4 menções especiais aonde o Espírito Santo foi derramado. Atos capítulo 2, sobre os judeus. Atos capítulo 8, sobre os samaritanos. Atos capítulo 10, sobre a família de Cornélio. E Atos capítulo 19, sobre os gentios. O que eu quero dizer com isso é que o derramamento do Espírito é universal, é para todos os povos. O derramamento do Espírito Santo não só foi apenas para Israel, não foi apenas para os judeus, mas entenda, a experiência de falar em línguas e profetizar não é evidência do batismo com o Espírito Santo. Para você falar em línguas, para eu ser batizado com o Espírito Santo eu tenho que falar em línguas. Não. Isso é doutrina de outra denominação. A doutrina batista não fala sobre isso. Não fala sobre isso. Pois não há esse fenômeno no derramamento do Espírito Santo. Exemplo, se o falar em línguas fosse a evidência do batismo com o Espírito Santo, então por que em Atos capítulo 8 os samaritanos não falaram? E agora? Então não é evidência, irmãos. Hoje, irmãos, o dom de línguas não é evidência do batismo do Espírito Santo e nem da plenitude do Espírito Santo. Por gentileza, Efraim, abra aí por favor, veja aí, Efraim. 1 Coríntios capítulo 12, verso 30. Nem todos o dom de curar, nem todos diversas línguas, interpretam todos, falam todos em outras línguas. Quando nós estamos olhando para esse texto e essas perguntas, irmãos, a estrutura gramatical desse texto, quando a gente vai olhar no Novo Testamento grego, tudo ali nessas perguntas vai exigir uma resposta negativa. O que eu quero dizer? Tem todos os dons de curar? Não. Falam todos diversas línguas? Não. Interpretam todos? Não. Então não é evidência, irmãos. Quando Paulo escreveu aos Efésios sobre a plenitude do Espírito Santo, ele não vai fazer menções sobre línguas lá em Efésios capítulo 5, do verso 18 ao 21. Irmãos, olhando pelas Escrituras,
em parte alguma da Bíblia, somos ensinados a buscar o batismo com o Espírito Santo, mas somos ensinados a ser cheios do Espírito Santo. É isso que a Bíblia nos ordena. O Novo Testamento não apoia a crença de que o recebimento do Espírito Santo resulta em falar em línguas. Pelo contrário, a evidência histórica mostra que todos os cristãos foram cheios do Espírito Santo, testemunham Jesus de maneira inteligível. Eles sabiam o que estavam fazendo. E às vezes as pessoas estão falando em línguas, simplesmente acha que está falando, mas é um fenômeno chamado glossolalia. Porque se existe alguém na igreja que fala em línguas, o que é que o texto bíblico vai dizer? Busque que interprete. Se não há quem interprete, mas já houve aqui fatos da igreja de pessoas falarem em línguas e outra pessoa interpretar? Sim. Mas isso é muito delicado para falar. Mas o que é que você tem que fazer? Pergunte ao Senhor. Evangelista, o senhor está errado. Vá para a Bíblia. Está dentro da Bíblia, irmãos. Todos os que se converteram em Éfeso durante o ministério do apóstolo Paulo receberam o dom do Espírito Santo quando creram em Jesus. E Paulo deixa isso claro em Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. E esse é o padrão de hoje. Para a gente terminar, é importante destacar que os 4 derramamentos do Espírito Santo registrados em Atos foram confirmados pelos apóstolos. Não foi por outras pessoas. Veja, em Jerusalém pelos 12, em Samaria por Pedro e por João, em Cesareia por Pedro e em Éfeso pelo apóstolo Paulo. E aqui sucessivamente é o que vai se continuar outros assuntos que está destacando em Atos capítulo 19, que vai falar do verso 8 em diante, outros sistemas doutrinários a qual o texto vai falar. Resumindo, a igreja forte de Éfeso, que foi plantada pelo apóstolo Paulo, aonde tinha pessoas ricas, políticos, criminosos, uma igreja plantada para evangelizar essas pessoas, que foram locais de referência, de onde dentro dessa igreja Paulo vai mostrar o sistema doutrinário do que é o batismo, vai falar a respeito também sobre as línguas. E o que nós, irmãos, precisamos tomar cuidado e sempre lembrar que o batismo será sempre pelo nome de Jesus e nada mais. Amém? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Várias, né? Silêncio, né? Vamos ficar de pé? Pastor Alberto.